Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de comentar a data de ontem, que foi uma data muito importante para o basquete nacional, que é 30 anos da conquista do Mundial de 94, basquete feminino. Muitas pessoas não contextualizam muito esse título, por isso ele é reduzido por outros fatores também que nós vamos comentar aqui, mas ele, pelo contexto da época, e hoje também já tem uma relevância muito grande, mas naquela época o contexto era de hegemonia total da União Soviética e dos Estados Unidos, sendo que a União Soviética se extinguiu em 89, então isso ficou um domínio americano. Até aquele momento que ele foi o 12º título campeonato mundial, haviam 6 títulos mundiais da União Soviética e 5 dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil foi o primeiro time, fora desses dois, a ser campeão mundial de basquete feminino. O ambiente era realmente muito, muito, muito restrito. Então foi uma quebra muito grande. Isso tem que ser colocado, porque eu não vejo as pessoas citarem isso. O segundo fato é que o Mundial ocorreu num ano de bastante, de muitos fatos que marcaram o Brasil. Tá tendo uma cola aqui. Foi o ano da implantação do real. O real foi implantado no dia 1º de julho, certo? Sendo que houve uma moeda temporária que foi implantada em 27 de fevereiro. Depois ocorreu em 1º de abril a morte do Kurt Cobain, um cantor da banda Nirvana que estava marcando aquele momento cultural mundial. E ocorreu em 1º de maio, um mês depois, a morte que é considerada o maior funeral da história do Brasil, né? do Senna. Ele morreu em 1º de maio e foi enterrado dia 5 de maio. O Brasil ficou em choque, né? E ainda hoje se fala de uma forma muito forte sobre esse fato. E o Mundial de Basquete começou um mês depois, começou no dia 2 de julho e terminou em 12 de junho. Sendo que o Plano Real foi no dia 1º de julho, foi implantado, ou seja, um dia antes do início do Mundial. E o Mundial de Futebol, que hoje talvez esteja um pouco mais fraco em termos de alcance com a população, mas naquela época o Brasil sofria com 24 anos sem o título mundial de futebol, que é parte da cultura nacional, não são parte do esporte. E a Copa do Mundial, o Mundial começou no dia 17 de junho, ou seja, 5 dias depois do fim da conquista do basquete feminino. Então, essas datas fizeram com que nós esquecêssemos um pouco o basquete feminino e essa conquista, que foi de relevância enorme para quem é do contexto. Infelizmente, mesmo quem é do contexto, não vejo tratar essa conquista com muito afinco, né? Podia ter feito uma propaganda maior. Infelizmente, como sabemos, no Brasil as coisas talvez não sejam, o nosso forte não seja enaltecer conquistas, né? Contextual. Bom, dito isso, essa introdução sobre essa conquista absurda, tem outros fatores que fazem essa conquista ser talvez mais bem vista lá fora do que aqui, né? E houve uma época, eu acompanhei bem isso, que isso era mais dito lá por fora. Tem alguns documentários ainda que citam isso, alguns documentários de fora que citam isso, mas de forma bem restrita, porque eles jogam para o lado deles. E, infelizmente, nós não jogamos para o nosso lado. Às vezes, aqui dentro das nossas brigas internas do basquete, acabam abafando várias coisas interessantes que outras pessoas realizaram, né? No basquete brasileiro tem muito isso, como na cultura brasileira tem muito isso também. Então, aqui não é
citado da forma correta sobre o título mundial de 94. Mas indo direto ao ponto. Muita gente não sabe, mas talvez mais importante do que o dia 12 de junho, que foi o título mundial, foi a data anterior, que foi a semifinal, que aconteceu 2 dias antes, se não me engano, no dia 10 de junho. A semifinal do Mundial ocorreu entre Brasil e Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, ele tinha... o time estava um pouco sendo cobrado, né? Porque elas já não tinham tido um bom resultado nas Olimpíadas de Barcelona. E assim como a seleção masculina, que eles tiveram a autorização para levar profissionais a partir de 92, eles também estavam sendo cobrados desde a perda do Pan-Americano aqui no Brasil, para o Brasil, em Indianápolis, e do Mundial de 90. Então, eles falaram, vamos parar de levar universitários, vamos levar nossos profissionais. Mas isso é a história para outra conversa. E o feminino também estava sendo cobrado. Só que o feminino não tinha profissionais. Né? Os profissionais femininos jogavam na Europa. Né? O campeonato universitário americano era o que mais levava atletas, mas existia essa questão, né? Eles não sabiam o que fazer mais, mas eles não tinham a NBA feminina. Quando houve a derrota para o Brasil na semifinal, a técnica americana Tara Vanderveer, ela ficou... A gente nunca viu ela falar dessa forma, mas ela ficou indignada, conforme, se nós formos pensar, trazer para o nosso português, ela ficou indignada com isso. Não só por causa de ter perdido uma semifinal de Mundial, não ter ido nem para a final, mas porque perdeu para o Brasil. Né? O Brasil, claro, tinha jogadoras de alto nível, estavam numa fase já muito experiente. Né? A Hortência era reconhecida a melhor jogadora do mundo, a melhor pontuadora, ao menos, do mundo. Né? A Paula era uma armadora hiper experiente, para mim era a melhor armadora do mundo também. O Brasil tinha umas jogadoras em ascensão, como a Janete, né? E outras questões que depois eu vou citar também sobre as jogadoras brasileiras, mas sul-americano, né? Então, de certo modo, existe esse preconceito, né? E esse menosprezo, né? Então, ela ficou indignada e ela correu atrás de patrocinadores, porque ela percebeu o seguinte: a seleção americana está espalhada pelo mundo. Nós temos as melhores jogadoras do mundo num conjunto, né? Parece até algo que aconteceu com o time americano no início dos anos 2000 em relação aos jogadores, né? Que eles sempre tiveram o melhor conjunto, apesar de terem perdido jogos, terem sido eliminados, eles sempre tiveram o melhor elenco. Então, elas tinham o melhor elenco, só que elas não tinham conjunto, né? Elas se reuniam um pouco antes dos mundiais. E ela falou, nós temos que criar um conjunto entre nós. Nós perdemos para o Brasil, que é um time que joga sempre junto, que são jogadores que se dedicam à seleção, e nós não temos esse conjunto. Então ela falou o seguinte: nós vamos conseguir patrocínios. Ela fez um projeto, uma proposta, e conseguiu, onde mais para não conseguir bons patrocínios, né? Para projetos bons, se não nos Estados Unidos. Ela apresentou esse projeto para várias empresas que compraram o projeto, e essas empresas iriam financiar a seleção americana ser uma seleção permanente, né? A ideia era criar uma seleção permanente para jogarem e reconquistarem a medalha de ouro, né? e a hegemonia, né? e o orgulho americano de basquete feminino para as Olimpíadas de Atlanta, que seria em 96, 2 anos depois. Ou seja, ela ia criar uma seleção permanente
entre 94, o final de 94, até as Olimpíadas de 96 em Atlanta, e iriam conquistar. E assim ocorreu. Elas criaram uma seleção permanente até as Olimpíadas de Atlanta, e eu acompanhei muito essa época. Eu acompanhei ainda como adolescente, e depois nos sites da FIBA citavam isso, né? Antigamente a internet era um pouco diferente de hoje em dia tem muita informação. Naquela época os sites eram um pouco ainda, existia um formato diferente de site, né? Eu acompanhava o site da FIBA. Infelizmente eu guardei esses prints, mas depois eu perdi, citando, né, como o jogo entre Brasil e Estados Unidos na final de Atlanta como o jogo mais importante da história do basquete feminino. Isso ficou por vários anos no site da FIBA, e eu citaria mais importante que esse até a semifinal de 94. A semifinal de 94 foi acho assim, um divisor de águas, né, em relação ao basquete feminino. Porque depois de Atlanta, com o título americano, foi um título assim que elas inclusive fizeram questão de derrotar o Brasil, elas torciam para que o Brasil fosse para a final, e elas queriam ganhar do Brasil, e não só vencer o Brasil, mas humilhar o Brasil. E você vê isso jogando, né? E você vê isso na final daquela Olimpíada, que as americanas elas entraram para esmagar o Brasil, né? Mas o papel do Brasil já tinha sido bem feito, o Brasil já tinha feito sua marca. Foi o último jogo da Hortência pela seleção brasileira, não foi o da Paula, porque a Paula ela até se lamenta porque ela foi para o Mundial de 98, ela falou que não devia ter ido, ela queria ter encerrar a carreira ali, mas insistiram tanto que ela foi. E, enfim, depois da Olimpíada de 96, aconteceu algo que os patrocinadores gostaram tanto e viram que o basquete feminino ele era atrativo, sim. Ele não era um produto ruim, ele era um produto bom, vendável, né? E fizeram a proposta. Houve um conjunto de fatores que se reuniram ali, né? Inclusive com o David Stern, que é o manager da NBA. Mas o principal é que os patrocinadores se interessaram. Não adianta você ter intenção sem ter o dinheiro para criar, né? E nesse conjunção de fatores surgiu a ideia da criação da versão feminina da NBA. E então, o que motivou foram vários fatores que ocorreram antes disso, resultados negativos americanos da seleção feminina, mas principalmente a rivalidade que aconteceu com a seleção brasileira ali naquele período. Nesse meio tempo aí teve uma Copa América aqui no Brasil, se não me engano foi no Ibirapuera. Isso eu não tenho certeza desses dados, que jogou, a final foi Brasil e Estados Unidos, e o Brasil ganhou dos Estados Unidos novamente. Então, havia uma rivalidade ali, e essa rivalidade catapultou um esforço americano para a criação da WNBA. Então esse é um grande legado dessa seleção brasileira para o basquete mundial. Não só a conquista do Brasil, mas a rivalidade com os Estados Unidos, que catapultou a criação da WNBA. Hoje a gente vê a WNBA como uma empresa, uma marca consolidada. As jogadoras que jogam na WNBA hoje têm um nível técnico absurdo, né? O basquete feminino hoje jogado é algo assim, eu acho que impensável até para 30 anos atrás. O nível técnico, atlético das jogadoras é absurdo. Sou fã do basquete atual feminino, é algo realmente incrível de se ver, fisicamente, tecnicamente, é incrível. Então, a WNBA teve origem na rivalidade entre os Estados Unidos e o Brasil. E esse é o legado que a seleção de 94 também deixou para o basquete mundial. Não só as cestas da Hortência, da Paula, mas também essa motivação americana em acabar com o Brasil, que acabou
resultando na criação da WNBA. Muita gente não cita isso, ou fala disso de uma forma muito rasa, mas é isso. Aí eu acho que as pessoas ficam esperando que os Estados Unidos vai citar isso, mas eles não vão citar isso, eles vão sempre citar pelo lado deles. Aí nós temos que enaltecer o nosso basquete. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de citar um pouco do elenco da seleção brasileira. Bom, Hortência todo mundo conhecia, né? Para muitos a maior jogadora do mundo. Na época ela era a maior jogadora do mundo. Não tinha nem americanas melhores, não existia, né? O americano ele é bom no basquete, mas também é melhor ainda em marketing, né? Então falavam muito da Cheryl Miller, que é a irmã do Red Miller, que era a melhor do mundo, mas vendo os jogos você vê que a Hortência era uma jogadora muito mais experimentada. Era um outro basquete, óbvio, a Hortência tem 1,74, hoje em dia jogadores de 1,85m, com físico absurdo. As pessoas que veem a Hortência hoje jogando antigamente é uma análise anacrônica, né? Você tem que analisar pelo contexto da época, você não pode analisar como se estivesse jogando uma máquina do tempo, colocando ela jogando hoje. Na época ela era a maior jogadora do mundo e para mim, em termos de técnicos, de capacidade atlética até, é a maior jogadora da história até aquele momento. A Paula era uma armadora de incrível capacidade de cestar também, mas só que ela tinha uma calma na armação, uma experiência que acho que até hoje não se vê uma armadora nesse nível. Tinha uma experiência absurda naquela época, eu não lembro as idades dela, né? Mas elas já tinham mais de 30 anos. Elas tiveram uma ascensão gradual, né? Vale lembrar que até elas serem campeãs, no Pan-Americano de 91, elas foram bronze em Caracas, depois prata no Mundial, no Pan-Americano de Indianápolis, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Elas também fizeram a final contra os Estados Unidos e perderam também. Então foi bronze em Caracas, prata em Indianápolis e ouro em Havana, sendo que venceram na semifinal os Estados Unidos e na final Cuba, o time da casa. Aquele jogo marcante, a seleção do Cuba naquela época tinha uma relevância mundial, o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Então tiveram uma ascensão gradual. O Brasil disputou a primeira Olimpíada na história em 92. Foi a primeira vez que o Brasil se classificou para a Olimpíada. O basquete feminino começou muito tardiamente na Olimpíada, né? Demoraram um pouco a colocá-las. Então, foi a primeira Olimpíada do Brasil. O Brasil não conseguiu pela classificação normal, teve que ir para um pré-olímpico. E nesse pré-olímpico, inclusive, tem partidas marcantes da Hortência, do Brasil. A Hortência chegou a fazer, se não me engano, 35 pontos num jogo, ou mais que isso, eu não lembro agora a pontuação, contra a República Tcheca, ou Tchecoslováquia na época, não lembro. Eu lembro que a Hortência ela jogou de uma forma tão absurda naquele jogo que o jornalista que veio entrevistá-la, da Espanha, acho que foi pré-olímpico de Vigo, que aconteceu tipo um mês antes da Olimpíada de Barcelona, em 92, e a partida dela foi tão fantástica, acho que houve 3 prorrogações, e acho que ela fez 50 pontos, eu não estou lembrando agora. E ela, quando o jornalista veio entrevistá-la, ele veio chorando pela atuação que ela teve naquela partida. Então, era uma seleção em ascensão, já era para o momento delas conquistarem alguma coisa, porque ela já tinha mais de 30 anos. E naquele Mundial tivemos algo que foi crucial, que foi uma junção de fatores, que nunca se conquista um Mundial em nível desse, de um esporte tão competitivo e popular no mundo, com apenas algum fator isolado. E o Brasil tinha uma deficiência em altura, né, para combater jogadoras maiores, times maiores. Nossos armadores, tudo bem, nessa altura era razoável, mas nossos pivôs sempre falhamos. Nossa pivô mais alta na época, antes da ascensão dessas jogadoras, era a Ruth, que tinha 1,90m, né? E nós tínhamos tecnicamente sempre tivemos pivôs muito boas, guerreiras. Nós tínhamos a Marta também, que tinha 1,90m, né? Tinha uma característica não muito de pivô, a característica era jogar mais de frente, mas era 1,90m ali, fisicamente não tínhamos uma alimentação em conjunto,
E tínhamos uma pivô chamada Vani Hernandes, que tinha 1,80 m e pouco. Ela também, tecnicamente, era muito boa, mas assim, para vencer um Mundial, talvez a gente não tivesse essa característica, né, de pivôs que pudessem trombar com jogadoras altas. Aí, então, por isso que eu digo que a ascensão de 3 jogadores, que naquela época eram praticamente adolescentes, a Alessandra, que futuramente seria a base da nossa seleção, a coluna da nossa seleção, que a Alessandra tinha 2 metros de altura, a Cíntia Tuiu, que tinha 1,94 m, 92 m, que era uma jogadora que não tinha muita característica de jogar de costas para cesto também, mas era uma jogadora que tinha um bom arremesso de curta distância e defensivamente ela podia segurar a marcação de pivôs mais pesadas. E da Leila, naquele Mundial, por alguma característica, por algum fato que eu não lembro exatamente, a Marta não foi. Não sei se foi tecnicamente, alguma coisa técnica dela, alguma questão técnica dela, uma contusão, mas eu acho que foi uma questão técnica que o Miguel Ângelo não a levou. E levou a Leila. A Leila, acho que ainda tinha menos de 19 anos. Então, a Cíntia Tuiu e a Alessandra tinham 19 anos e a Leila era um pouco mais nova. Essas 3 jogadoras, elas deram uma estrutura para o time, né, para fazer as outras jogadoras que sempre brilhar, né? Marcar pivôs altas é algo muito desgastante, às vezes é difícil. E inclusive a final do Mundial foi contra a pivô dominante, que era muito dominante na época, a Zheng Aishia, que tinha 2,04 m, 2005, e era muito pesada. E nós tivemos uma marcação excelente contra ela na final. E isso foi crucial. A entrada dessas 3 jogadoras deram uma estrutura, uma base muito boa para a seleção feminina. Tanto é que a Alessandra depois viria a dominar o basquete mundial em termos de pivôs ali por algum tempo, né, no contexto da FIBA. Então, vários fatores contribuíram para isso e eu queria enaltecer e aproveitar esse momento para lembrar, porque eu não vejo muito, às vezes, abordagem dessa forma no basquete feminino. E espero que essas informações tenham contribuído para o pessoal entender melhor o contexto daquela seleção, que foi aquele título, foi algo realmente que mudou o basquete. Infelizmente, nós, depois daquela geração, não tivemos mais esse nível. A decadência foi gradual também, tanto é que no Mundial de 98 nós fomos para a semifinal, perdemos a semifinal para os Estados Unidos, que era um outro time americano, de jogadoras jovens. No Mundial de 2002 nós fomos para a semifinal novamente, mas perdemos para a Coreia na semifinal. Esse de 2002 foi bastante doído, porque nós cometemos muitos erros na semifinal, era para termos ido para a final novamente em 2002. E em 2006, no Mundial 2006, foi o último da nossa Janete, e era um Mundial que também deveríamos ter tido outra final, que foi um erro muito grave do Brasil, infelizmente. O Brasil, naquele ano, eu acho que seria campeão mundial novamente, porque o Mundial foi disputado aqui no Brasil. Nossa seleção era muito forte, era o último ano da Janete, tínhamos jogadoras novas, tínhamos a Isiane, tínhamos a Micaela, armadoras nossas eram fortes, nossos pivôs estavam bem fortes, além da Cíntia e a Alessandra, nós tínhamos a ascensão da Érica, que havia surgido naquela época, e da Kelly, que tecnicamente era uma ótima pivô. Nosso time era muito forte, e o que é mais triste é que na semifinal nós estávamos ganhando por 12 pontos no final do terceiro quarto. Nós começamos o último quarto com 12 pontos de vantagem. Na outra chave, os Estados Unidos perderam para a Rússia num jogo marcante, porque foi o último jogo, a última derrota americana no Mundial. A última derrota, eu assisti esse jogo ao vivo, foi a última derrota americana no Mundial, que foi contra a Rússia na época. Tinha uma pivô alta, 2,03 m, Stepanov, inclusive era uma modelo muito bonita, né? E o Brasil, no outro lado, ia enfrentar na final a Rússia,
E a Rússia, na final, parece que ela ficou de ressaca e foi esmagada pela Austrália na final. E foi o único título que não ficou com os americanos, desde aquele título de 94. Ou seja, desde 94, os Estados Unidos ganharam todos os títulos, menos esse de 2006. Era a chance do Brasil ser campeão novamente. Mas, infelizmente, nós pecamos na semifinal e é isso, não dá para ficar lamentando. E ali foi o último grande momento do basquete feminino. Depois não conseguimos classificação para Pequim e a decadência devemos também enaltecer o crescimento do basquete mundial em nível internacional. E é isso. E espero que um dia voltemos a ter uma seleção bastante competitiva, mas eu acho que daquela geração de 94 eu acho muito difícil, que o contexto atualmente é muito difícil, muito mais competitivo. Mas venho aqui, por isso mesmo, enaltecer mais ainda aquela época, e para que as pessoas mais que não tiveram esse contato não vejam esse resultado apenas como uma estatística ali, como algo isolado, mas algo que foi realmente muito relevante na época, que foi abafado por várias datas que se seguiram. E até o pessoal do basquete às vezes não enaltece da forma correta esse título de 2004. E é isso. Queria dedicar esse vídeo a todas aquelas atletas. E é um fator que foi importante na época. Nós tínhamos vários técnicos que passaram pela seleção na época. E não sei por qual motivo, né? Escolheram para ser técnico daquele time de 94 um jovem inexperiente, Miguel Ângelo da Luz. Não sei por qual motivo ele foi escolhido, mas talvez um mérito que ele tenha tido foi ele, por ter praticamente duas técnicas em quadra, né? Não podemos dizer que Hortência e Paulo não sabiam o que fazer em quadra. Então, eu acho que o fato dele ter se recolhido um pouco e deixado aquela seleção jogar com aquelas duas jogadoras, foi um grande mérito dele, de deixá-las brilharem, entendeu? Em vez de tentar implantar coisas mais complexas. Né? E foi um grande mérito do Miguel Ângelo da Luz deixar aquele time desenvolver. Porque acho que não existia mais o que ensinar jogadoras que já tinham uma experiência internacional que elas tinham, a capacidade de incestar que elas tinham. Então acho que elas mandavam ali. E eu acho que o grande mérito dele foi esse. E o grande mérito na época, não sei se intencionalmente, foi ter colocado ele naquele time. E eu acho que eu falei tudo e espero que tenham gostado. E daqui a pouco eu vou comentar sobre algum outro aspecto do basquete que eu tenho achado interessante. Um abraço, pessoal. Até mais.